Esta é uma causa que de facto, pronto, merece todo o nosso apoio e solidariedade. Aliás, há pouco estava aqui a falar com o Omar, precisamente a dizer isso, não é? Tive ocasião, e que é uma ocasião quase única, de testemunhar de facto qual é a situação que se vive ali, naqueles territórios, no deserto, naqueles acampamentos, extremamente bem organizados, que é algo que é espantoso, porque as pessoas já estão ali há tantos anos que a organização dos próprios funcionamento interno daqueles acampamentos é evidente que não é vida para ninguém, né? Porque viver no meio de um areal daqueles, no meio de um deserto daqueles, não é vida para ninguém, mas efetivamente é uma vida extremamente organizada de quem espera um dia poder voltar aos seus territórios e estar onde merece e onde deve, que é precisamente na sua república. É impressionante estar ali e ver, de facto, as condições em que as pessoas estão. Aliás, até nós mesmos, eu lembro-me dos problemas que nós tínhamos de manhã, até era gastar água no meio do deserto, e, portanto, quando íamos tomar, entre aspas, o nosso banho, era com uma latinha e tal, naquelas partes que tem que ser, mas sem gastar muita água, porque de facto é um bem preciosíssimo que ali existe, e, portanto, o respeito por aquilo que passam e que vivem aquelas pessoas pronto, é curioso e é importante que tenham chegado a esse ponto. Também me impressionou muito a forma como as próprias escolas estavam organizadas, quer dizer, a última coisa que alguém imaginaria era chegar ao meio de um deserto e, por exemplo, encontrar jardins de infância organizados por idade, encontrar, por exemplo, aulas para miúdos surdos de língua gestual, aliás, com muita solidariedade ali de professores espanhóis que estavam lá e que estavam a trabalhar com os professores de lá, encontrar, portanto, ali mesmo uma organização a nível da saúde, um sítio onde falta tudo, nos recursos, etc. E, portanto, mas onde tudo é aproveitado para se poder fazer alguma coisa. Por exemplo, lembro-me também de ver lá pequenos painéis solares, pequenos painéis que durante o dia estavam ligados, por exemplo, a uma bateria, que depois durante a noite serviam de fonte de energia para haver uma pequena lâmpada para haver ali luz. Portanto, é de facto a necessidade obriga a fazer isto. Agora, estas não são condições de vida de um povo que desde 1976, não é? Que quando se dá a saída da Espanha e a ocupação, na altura, também para a Mauritânia e a Argélia, que entretanto se recuaram e aí Marrocos avança, e que a partir daí não aceitou nada, nenhuma resolução da ONU, e num tempo em que nós estamos a ver como a comunidade internacional se une tanto pelos povos que são agredidos, que são oprimidos, que são ocupados, isso depois depende dos povos em todos os sítios, porque em alguns sítios a comunidade internacional pouco se importa, não é? Aliás, ainda ontem na televisão, num canal, porque eles raras vezes, mas por vezes lá vão passando, eu vi, acho que talvez na SIC Notícias, também um bom documentário sobre a situação da Palestina que passou, e sobre a ocupação daqueles territórios e sobre pais a quem os militares assassinaram, miúdos pequenos de 10 anos, só porque se mexiam, quase mais nada. E ali nós também, por acaso também tive, infelizmente, essa infeliz oportunidade de assistir numa manifestação que os sarauís fazem regularmente. Eu penso que estávamos em El Aaiún, no acampamento, e fazem regularmente, ou pelo menos de vez em quando, junto daquele muro de areia, e não sei se então, porque não chegámos lá mesmo ao pé, mas o que nós víamos era gente armada do outro lado e espingardas e metralhadoras e outro tipo de armamento até mais pesado. Era que a única coisa que aqueles jovens faziam era atirarem umas pedras que nem lá chegavam, ficavam a meio, ou atirar aqueles paus que o arame farpado tinha lá, que era para suportar o arame farpado, e de repente ouvimos uma explosão e à nossa frente um jovem, 14, 15 anos, por aí, ficou sem uma perna porque aquilo explodiu-lhe ali, né? E portanto aquele é no seu território, melhor, reclamando o acesso ao seu território, e portanto é assim que este povo é tratado. E depois, já para não falar também daqueles que não estão nestes acampamentos e que estão ainda no Saara e que são muitas vezes ou tantas vezes reprimidos, são presos, são torturados, são assassinados, e isso nós temos visto que isso
por vezes, em grandes manifestações, é uma prática habitual do Reino de Marrocos. Eles não gostam que se fale nisso, nós mesmos temos feito muitas iniciativas para a divulgação e para a solidariedade com o povo saharaui, e temos recebido, um pouco dizia também ao Omar, cartas umas atrás das outras da Embaixada de Marrocos, a não querer que nós falemos nisso, a tentar pressionar-nos para não falarmos nisso, a convidar-nos para ir a Marrocos conversar com o rei, uma coisa importante, e portanto aquilo tem sido assim, que é para, enfim, passar essa mensagem de que o que acontece lá não é verdadeiro. E também temos estado em muitas iniciativas, eu já estive em várias, também já disse ao Omar, em Faro ou em outras, onde quando chegamos à porta para começar, está um grupo de marroquinos, que são pessoas que cá vivem, que o próprio governo e a embaixada instam no sentido de irem lá para a porta, a distribuir uns papéis a dizer isso é tudo mentira, ou vocês vão ouvir lá dentro é falso, e não sei o que mais, e por ali fora, e que depois vão lá para dentro, e para intimidarem as pessoas que lá estão, eu lembro-me disso em Faro, a ponto de termos chamado a polícia, e eles terem sido todos identificados, estão lá com gravadores e com máquinas fotográficas de uma forma que é visível, portanto não é tipo escondidos, é visível, que é para as pessoas ficarem com medo de estarem na fotografia, fotografam as pessoas que lá estão, gravam, fazem de vez em quando assim algum barulho, tipo de reagir a qualquer coisa, ou gesticulando para as pessoas se sentirem menos à vontade, e como disse nessa altura até tivemos a necessidade de ali chamar a polícia. Na verdade, e eu acho que nós estamos aqui para ouvir o Omar, não é? Mas como disse, toda a solidariedade é pouca, e a deslocação aos acampamentos, neste caso, também não passa por nem nenhuma visita turística, nem por nenhuma visita apenas de conversa e de solidariedade e ponto final em termos de conversa. Passa também por levar, digamos, aquilo que é lá necessário, e o que é necessário no meio de um deserto onde pouco há. O que são necessários são alimentos, são medicamentos, são meios, por exemplo, de material escolar para os miúdos, portanto, tudo isso é sempre necessário, mas como é evidente, isto não passa de remendos, ou seja, estamos apenas ali a remediar uma situação que é uma situação absolutamente intolerável, que é viver naquele espaço, que é num território de outro país, neste caso da Argélia, de Tindouf, não é? Depois nós fomos para lá, dali do aeroporto de Badajoz, apanhámos o avião e fomos para Tindouf, e depois de lá fomos lá nos jipes até visitar os tais, então, os acampamentos. Acampamentos esses que eu, se bem me lembro, eram 4, penso eu, não é? Agora são 5, cujos nomes são os nomes das principais cidades marroquinas, aliás, desculpa, sarauís, sendo que o Saara Ocidental é uma região que, apesar de estar numa zona do Saara, evidentemente, é uma região onde tem, digamos, a nível do mar, não é? Recursos que, aliás, a União Europeia, na sua hipocrisia, não desperdiça com os acordos que faz com Marrocos, e que depois vai lá pescar o peixe à zona do Saara, ou, por exemplo, os fosfatos, os minérios que por ali há, que são explorados. Alguém me dizia aqui há tempos que eles retiram por dia, os marroquinos, desses minérios, ou fazem tanto dinheiro por dia à custa dos minérios do Saara, como o dinheiro todo que o Saara recebe anualmente de solidariedade. Portanto, é uma coisa deste tipo que se fala. Aqui era preciso que a ONU também tivesse outra coragem, não é? Porque a ONU, desde a primeira hora, que tem uma resolução que vai no sentido de reconhecer o direito do povo saharaui à sua autodeterminação e até à realização do referendo. Agora, referendo esse, tanto quanto eu me apercebi também, nas reuniões que tivemos, os marroquinos só aceitam se os próprios marroquinos se puderem pronunciar, uma vez que, ocupando aquilo, estão lá, e como é evidente que não querem de lá sair, não é? E, portanto, era o mesmo que no tempo do colonialismo português tivessem feito um referendo em Angola, ou em Cabo Verde, ou em Moçambique, ou no outro sítio, e os portugueses todos é que iam lá votar e queriam lá estar. Pois claro, não era? Dava jeito.
E, portanto, ali é a mesma coisa. Portanto, este é um referendo para saber qual é a vontade do povo sarauí. Tem que ser o povo sarauí a participar nele, não somos nós, não é? E tem que ser feito, e, quer dizer, andar desde 1976. Isto tem até um paralelo com o nosso Timor-Leste, não é? Porque é no mesmo ano e depois dá-se tudo o que se deu. Provavelmente e infelizmente os sarauís não tiveram a solidariedade que, apesar de tudo, nós aqui em Portugal sabemos que se viveu e a pressão que se fez, e se calhar também faltou essa pressão em relação à situação do Sara. Mas pronto, é um povo determinado a continuar a lutar, que tem muitos apoios, eu percebi, muita solidariedade de muitas famílias de Espanha, da Alemanha, que eu percebi que estavam lá até, isto foi na altura daqui da nossa interrupção letiva da Páscoa, portanto foi naquela altura da Páscoa, e muitos miúdos iam passar depois nas férias grandes um mês à casa dessas famílias para também conhecerem outras realidades, outros países, e portanto tinham, entre aspas, os tais pais adotivos que os levavam, estavam lá um mês, e depois que eles voltavam para lá ao fim desse tempo, para as suas famílias biológicas, normalmente as mães, porque os acampamentos são quase só as mulheres, uma vez que muitos dos homens ou estão mais ligados estavam na altura também, à parte não havia ainda, não estavam em guerrilha, mas pronto, estavam ligados às atividades também elas militares ou militarizadas, ou estavam emigrados, isso era a maior parte, porque precisavam trabalhar e portanto precisavam de estar fora. E por isso, enfim, é impressionante ver como um povo se aguenta ali, mas mais impressionante é perceber que há uma comunidade internacional que nada ou pouco faz, umas conversas, um paleio, de vez em quando lembra-se e tal, faz lá mais uma resolução, mas depois fica tudo na mesma e, na verdade, Marrocos continua a ocupar aquilo como se fosse seu. Nós temos uma experiência tivemos uma experiência, também já disse aqui ao Omar, por exemplo, no congresso nosso, da FEMPROF, que nós fizemos, onde uma delegação, ou o delegado, o convidado marroquino do Sindicato de Marrocos, que estava lá, de uma organização até que se diz de esquerda e combatente e crítica das políticas do rei e dessas coisas todas, quando chegou a vez de fazermos um momento de solidariedade ao povo sarauí, e portanto, na altura, o representante da Frente Polisário aqui, e eu acho até, eram duas pessoas que tínhamos cá, exatamente, tínhamos, da Urretesário, Aziza. Pois, era o Aziza, exatamente, estava lá connosco. Bom, e quando eles subiram ao palco, aquilo ia caindo a sala, que no caso era um pavilhão, porque o convidado marroquino desatou aos gritos, levantou-se aos gritos, saiu aos gritos, considerou uma provocação, saiu porta fora e tal, não sei o quê, porque, pronto, não toleram que, de facto, se diga que este povo tem direito, pelo menos, à sua autodeterminação e a decidir o seu futuro. Depois, qual é? A decisão é sua. Em nossa opinião, claro, achamos e somos solidários que seja a independência e uma república soberana, evidentemente, no seu território, mas nem ao menos essa decisão é deixada de tomar, e isto é absolutamente reprovável, porque nós vivemos num mundo onde, de facto, se é para decidir, para o povo decidir de si mesmo e do seu futuro, se for em determinados sítios, no Kosovo ou noutros, é legítimo e deve ser. Se for noutros sítios, como o caso do Sara, ou aqui na Catalunha ou noutros, isso já é ilegítimo e não pode ser. Quer dizer, não se pode ter aqui uma prática, e nos termos internacionais, que é conforme dá jeito e conforme portanto, interessa e conforme quem são aqueles qual é o povo que está em causa. Pronto, e eu acho que não há mais nada para dizer, acho que agora o Omar é que tem muito para dizer, mas de facto dizer que a solidariedade da nossa parte, da parte aqui, ou seja, de todos os que aqui estamos e das nossas organizações, é uma solidariedade completa e total e, portanto, é também uma honra muito grande poder partilhar uma mesa com o representante da Frente Polisário, que no fundo acaba por ser o representante de todo um povo que é reprimido e por outro, e portanto, um território ocupado. Muitíssimo